O São Paulo está classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, mas o momento é muito mais de alívio do que qualquer tipo de comemoração ou empolgação por parte do seu torcedor. O São Paulo fez um jogo sofrível contra o Ituano, o pior time do Campeonato Paulista, e precisou de um gol do seu craque, do seu artilheiro no último lance do jogo para conseguir a vitória e conseguir essa classificação para o mata-mata da competição. Um jogo bastante difícil e de uma sequência já que não é mais um momento. É sim mais a tônica do que é esse trabalho do Thiago Carpini aqui, que eu tenho algumas críticas a fazer, especialmente sobre decisões, sobre postura, mexidas. Enfim, o São Paulo no momento, apesar da classificação, é um time que poderia render muito mais do que tem jogado e, sem dúvida alguma, é preocupante para o seu torcedor, especialmente porque já nessa próxima semana enfrentará um adversário dificílimo no Novo Horizontino. Então, o São Paulo escapou do vexame da eliminação no mata-mata nesse final de semana, mas se não melhorar, a coisa pode ficar feia já nessa próxima semana, jogando contra a equipe de Novo Horizonte. Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Salchuk. Peço para que deixe o seu gostei, se inscreva, comente e compartilhe, que me ajuda demais. Então, sem mais enrolações, vamos conversar um pouquinho sobre este momento do tricolor paulista. Então, antes da gente começar esse vídeo para valer, primeiro de tudo, peço para que, por favor, ignorem este negócio na minha testa. Eu acabei me cortando, então precisei colocar um curativo, e não era isso que ia me impedir de sentar aqui para gravar, para analisar este momento do São Paulo, que, olha, se você é torcedor tricolor, eu imagino que você esteja bastante preocupado, porque, falando primeiro um pouquinho desse duelo entre São Paulo e Ituano, foi um jogo animado, um jogo de muitos gols, mas eu tenho certeza que o torcedor de São Paulo sai bastante desconfiado dessa partida, apesar da vitória, apesar do jogo emocionante, o gol do Lucas no último lance, mas a coisa é preocupante. É preocupante para o time do Morumbi. São Paulo jogando contra o Ituano, um time que não tinha nem 5 gols nesse Campeonato Paulista, o time de pior campanha, rebaixado no Paulistão desse ano. E o São Paulo, ele saiu na frente, mais uma vez, no jogo que o São Paulo não dominou, não conseguiu criar muitas oportunidades com a bola no pé, é bem verdade. O campo estava horrível, choveu bastante em Itu, então o gramado do Novelli Júnior não estava propício para esse jogo. Mas se fosse só essa partida, ok, eu até entenderia, mas isso é algo que já é um padrão do São Paulo com o Thiago Carpini já há um bom tempo. Então, gramado ruim ou não, foi mais um jogo que o São Paulo não conseguiu ficar com a bola no pé, não conseguiu criar, não conseguiu ter domínio do jogo, mesmo jogando contra o Ituano, que é o pior time do campeonato. Saiu na frente com um gol de bola parada do Ferreirinha, logo depois cedeu o empate com, mais uma vez, uma defesa bastante frágil, cedendo um gol pelo alto, num cruzamento ali pelo lado direito da área. Enfim, um bonito gol do Ituano, mas, enfim, não tem muito o que relevar desse lance. Pouco tempo depois, o São Paulo passou à frente de novo, com um gol do Luciano, aí sim, uma boa jogada por baixo, isso tem que ser destacado, do Igor Vinícius pela direita, que voltou de lesão recentemente e voltou bem, mais uma vez. O Igor Vinícius é um jogador bastante interessante, muita velocidade, que consegue ir para cima do adversário, buscar a linha de fundo, fez uma boa jogada para o gol do Luciano. E o São Paulo passou à frente, jogando contra o Ituano, e sentou no resultado. Mais uma vez, foi para o intervalo, voltou para o segundo tempo, querendo garantir esse 2-1, resultado perigoso, porque tanto o São Bernardo quanto o Novo Horizontino estavam ganhando seus jogos, então o São Paulo, para classificar, precisava vencer o seu jogo. E, mais uma vez, Thiago Carpini fez algumas mexidas bastante questionáveis ao longo do jogo, tirou Ferreirinha, tirou Igor Vinícius, mais para frente, tirou Luciano para colocar jogadores como Rafinha, Michel Araújo, Diego Costa no final do jogo, tirando um meia, um atacante para colocar mais um zagueiro, realmente sentando no resultado. Um segundo tempo que o São Paulo pouco criou e deixou ali o Ituano ficar com a bola no pé, buscar esse gol que o Ituano ainda sonhava com o não rebaixamento para a Série A2 do Paulistão, mas, cara, é difícil de entender algo assim, né? Você com um time com tanto talento, com peças individuais como Lucas Moura, Caleri, que saiu machucado, mas Caleri, Luciano, Rames Rodrigues, que entrou ao longo do segundo tempo, muito, muito complicado. E o São Paulo pagou pelas suas atitudes, mais uma vez, pagou pelas escolhas do seu próprio treinador, que mexeu muito mal ao longo do jogo, que chamou o Ituano para cima
e nos últimos minutos, já nos acréscimos, levou o gol de empate, no momento ali que a torcida São Paulina já entrou em colapso total e desespero, em raiva, porque parecia inevitável a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians já chegou nessa rodada sem possibilidade de se classificar, muito por aquele começo de ano desastroso da equipe de Itaquera, mas o São Paulo neste momento estava se juntando ao seu rival, ficando também na fase de grupos, o que sem dúvida alguma seria um vexame gigantesco e inaceitável, mas mais uma vez brilhou a estrela do seu grande jogador, que é o Lucas Moura, um pênalti que o Juan sofreu. O Lucas Moura, ídolo da torcida, ele pegou a bola, bateu o pênalti que deu a vitória ao São Paulo por 3-2 nesse jogo dificílimo, que deu a classificação, que fez o São Bernardo ficar pelo caminho. O São Paulo passou em primeiro do grupo, mas como eu falei na introdução do vídeo, é muito mais motivo de alívio do que de classificação, classificação mas de comemoração ou celebração do torcedor são paulino, porque não foi só um jogo ruim do São Paulo. Eu tenho algumas críticas, alguns problemas com esse time que poderia estar rendendo muito mais. A forma que o Campeonato Paulista foi tratado, mais uma vez, pela comissão técnica, pela diretoria do São Paulo como uma grande prioridade, um grande torneio. O São Paulo, ao longo de toda a competição, desgastou o seu elenco, que tem alguns jogadores mais experientes, com histórico de lesão, que jogaram muito, jogadores que ficaram o ano inteiro parado, como foi o caso do Rafinha, do Igor Vinícius, do Moreira, coincidentemente 3 laterais direitos, e todos se machucaram. Agora o Caleri se machucou, o Lucas teve, logo no comecinho do ano, uma lesão muscular também. Mais uma vez, o São Paulo tratando o Campeonato Paulista como uma Copa do Mundo, com um elenco qualificado, mas em um momento que era para você testar o seu time, testar novas peças, lançar jogadores jovens, dar oportunidade para esses novos, mas o São Paulo usou e abusou dos seus principais atletas ao longo desse campeonato e mesmo assim não conseguiu desempenhar. Eu não consigo lembrar de um jogo do São Paulo com o Carpini, especialmente pós-Supercopa, que tenha realmente dominado o seu adversário, mesmo muitas vezes jogando contra times mais fracos do interior ou do ABC de São Paulo. O São Paulo ele não conseguia se impor. O Carpini, eu lembro, quando chegou, deu entrevista falando que gosta de um time com posse de bola, que fica em cima do seu adversário. Tem alguns pontos positivos desse time, é um time bastante intenso, que pressiona o adversário no campo de ataque, consegue roubar muitas vezes a bola e criar grandes oportunidades em cima disso, mas o São Paulo ele parece que é alérgico com a bola no pé, ele não consegue ficar com a posse da bola, pensar o jogo, trabalhar a bola por baixo com calma. É um time que assim que recupera a posse, já acelera, busca o lançamento, busca as laterais para o cruzamento dentro da área. Muitas vezes vemos chutões da defesa, do goleiro, buscando o Caleri lá na frente. É um time pobre de ideias e que tem um elenco, para mim, muito qualificado. Já falei isso no canal antes, eu acho que o elenco do São Paulo para esse ano é consideravelmente mais completo do que foi ano passado, tem alternativas, e mesmo assim ainda é um time bastante frágil, seja no ataque, seja na defesa, um time pobre de criatividade, e para mim passa muito sobre as decisões de Thiago Carpini. É um nome que, quando chegou, eu achei que foi uma aposta válida, pensando no momento que o clube enfrentava, com a saída repentina do Dorival, as vésperas do começo de temporada, a falta de grandes opções no mercado, o clube com uma dívida gigantesca, enfim. São muitos fatores, mas eu achava que o Carpini era uma boa aposta. Ainda acho que pode vingar, mas até aqui o trabalho dele é bastante decepcionante, porque ele pegou um time ajeitadinho do Dorival. Muitos podem dizer que uma espécie de efeito manada, como se o São Paulo jogasse muita bola, que dominasse todos os jogos. Não era bem assim. Vale lembrar que o São Paulo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, sofreu ao longo de toda a competição, ganhou apenas um jogo fora de casa, foi muito bem no mata-mata, conquistou a Copa do Brasil, é óbvio, isso é uma conquista gigantesca, mas no quesito desempenho, o time do Dorival também não era a 8ª maravilha do mundo, mas era um time mais organizado, que gostava de ficar com a bola no pé, conseguia criar com aproximações, e aos poucos, a cada jogo, o que a gente vê com o Carpini é isso se desfazendo aos poucos, especialmente após ali a quebra do tabu, Supercopa, que claro foi um momento muito bom para o clube e para a sua torcida, e se achava que poderia se criar, se construir algo muito bacana em cima daquilo, com o time podendo fazer testes de substituições, lançando jovens jogadores,
E o que a gente viu foi um São Paulo que caiu de desempenho, que forçou muito o seu time titular, os seus principais nomes, num campeonato que não vale absolutamente nada. A realidade é essa, que os estaduais atualmente, mesmo o Campeonato Paulista sendo o mais forte deles, ele não vale absolutamente nada. E aí o São Paulo agora é um time cansado, com muitos problemas de lesões, e que isso, sem dúvida alguma, pode ter um efeito muito negativo ao longo dessa temporada, um efeito dominó mesmo, que pode desengatear problemas lá na frente, quando estiver disputando competições realmente relevantes, seja o Brasileiro, seja a Libertadores, seja a Copa do Brasil novamente. As mexidas do Carpini, além das decisões de times titulares, dos jogadores que mais jogam, a falta de jogadores da base nesse time, é claro, tem muitos nomes de cutia que são utilizados, seja Diego Costa, Pablo Maia, Wellington, mas eles eram nomes que já faziam parte desse elenco, eram jogadores já estabilizados nesse time. E o Carpini não lançou praticamente ninguém novo da base ao longo desse campeonato, aproveitando alguém da Copinha. O próprio William Gomes, que jogou com o Dorival no final do ano passado e entrava muito bem, um jogador ainda muito jovem, de enorme potencial, jogando pelas pontas, ele praticamente não teve minutos ao longo do Campeonato Paulista. Então, se nesse torneio ele não teve oportunidades, quando que o Carpini pretende colocar ele e outros garotos para jogar? Um time que tem sofrido tanto com lesões, talvez não seria o ideal você explorar o máximo possível o seu elenco para pensar, para você ver com quem você pode contar no longo prazo? Isso é mais para mim, um enorme problema de como tem sido feita essa gestão ao longo do Paulistão. E acho que, para fechar, as mexidas, as decisões do Carpini em campo, a postura do time. Eu não falo em relação à entrega dos jogadores, dizer que não estão correndo, aquela pataquada de querer derrubar treinador, não tem nada disso. Não é essa postura que eu me refiro. Os jogadores fazem aquilo que é pedido por eles, eles correm muito, é um time muito intenso ao longo de todo o jogo, isso é realmente algo admirável e até impressionante por ser ainda um começo de temporada. Mas as escolhas do Carpini são preocupantes. Como eu falei, é algo que já tem sido uma tônica desses últimos jogos, mas esse último contra o Ituano ele mostra muito bem que é um time com medo. Você enfrentar um adversário tão fraco, precisando ganhar o jogo, você tira alguns dos nomes que estavam desempenhando melhor nesse jogo, fosse o Igor Vinícius, fosse o Ferreirinha pelos lados, duas opções de velocidade, sabendo que o Ituano teria que sair para cima de qualquer forma, você tira essas peças de escape que poderiam gerar oportunidades em contra-ataque. Não me parece uma ideia muito inteligente, especialmente com os nomes que entraram no lugar deles, como Rafinha, o Michel Araújo, mais pra frente no jogo, tirando o Luciano, que tinha feito gol na partida inclusive, para colocar mais um zagueiro, para você atrair totalmente o time adversário para sua defesa, ganhando apenas por um gol de vantagem, para mim é mais um problema. Então esse é um São Paulo que conseguiu se classificar, passou de fase, mas que tem que melhorar muito. O tricolor paulista ele teve muito mais sorte que juízo nesse Campeonato Paulista. Seja pelo desempenho, pelas escolhas, por lesões, excesso da utilização de jogadores de forma errada. O São Paulo ele errou muito ao longo da competição e quase pagou muito caro com essa eliminação na primeira fase. O São Paulo teve mais de 20 pontos, se classificaria em qualquer outro grupo. Aí vem aquela bizarrice do regulamento do Paulistão, mas o fato é que o São Paulo estava num grupo de 2 times muito organizados, especialmente com o Novo Horizontino e São Bernardo, que os 3 chegaram até essa última rodada brigando por uma vaga na próxima fase, brigando pela liderança do grupo, que acabou com o São Paulo. Para mim, uma enorme injustiça o São Bernardo não passar de fase. A gente vê, por exemplo, a Portuguesa, que ficou em 13º na classificação geral, mas classificou para a próxima fase, porque, enfim, um grupo com times que tiveram uma pontuação mais baixa. A Portuguesa, apesar de brigar para não cair por grande parte da competição, passou de fase. O São Bernardo, que fez um torneio exemplar, o time do ABC, ele acaba ficando de fora. Mas isso é outro tópico, discussão para outro vídeo sobre o regulamento do Paulistão. Mas era um grupo que o São Paulo não poderia dar brechas e errou muito ao longo desse torneio. Chegou a ter sequência ali de 5 jogos sem vencer. Teve o polêmico jogo contra o Palmeiras, é bem verdade, que, enfim, ao meu ver, o São Paulo foi prejudicado nesse jogo, até fez mais para conseguir sair com a vitória, mas acabou apenas empatando. E agora esse jogo contra o Ituano, na Bacia das Almas, para garantir a classificação.
São Paulo, como eu falei, teve muito mais sorte do que juízo e precisa melhorar muito. Mas nesse momento, o Thiago Carpini, para mim, ele gera muito mais desconfiança do que esperança para o seu torcedor e até agora ele não mostrou que realmente tem capacidade de dar essa resposta em campo, de fazer esse São Paulo jogar bola pensando no elenco que tem e nas competições que disputará ao longo de 2024. Então, nessa semana terá um jogo dificílimo contra o Novo Horizontino. Vale lembrar que a equipe de Novo Horizonte venceu o Corinthians fora de casa, na verdade, amassou o Corinthians em Itaquera, vencendo por um 3-1 muito sólido. Venceu com muita propriedade o Santos na Vila Belmiro também, o Santos que faz um ótimo campeonato paulista, e empatou com o Palmeiras jogando no Allianz. Então o São Paulo não vai ter vida fácil, escapou do que, sem meias palavras, seria realmente um vexame, sendo eliminado na primeira fase da competição, e precisa melhorar muito em um espaço curto de tempo para arrumar algo melhor contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Vejamos como isso vai acontecer, como o time vai desempenhar, mas pelo histórico recente, eu diria que o torcedor são paulino está bastante desconfiado com esse jogo, apesar da classificação emocionante da forma que foi. Então, acho que passamos por tudo neste momento de muitas dúvidas, questionamentos relacionados ao tricolor do Morumbi, que precisa dar uma resposta para o seu torcedor o quanto antes. Então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, foi um prazer enorme tê-los aqui comigo. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até lá.